Olá, eu sou Elaine Mello, sejam bem-vindas e bem-vindos ao meu canal. A narração deste vídeo é parte da novela Campo Geral, de João Guimarães Rosa. A vovó Isidra tinha de principiar o presépio. O dito não podia ver quando ela ia tirar os bichos do guardado na canastra. Boi, leão, elefante, águia, urso, camelo, pavão. Toda a qualidade de bichos que nem tinha deles ali no Mutum, nem no Gerais. E Nossa Senhora, São José, os três reis e os pastores, os soldados, o trem de ferro, a estrela, o menino Jesus. Vovó Isidra, de vez em quando, trazia uma coisa ou outra para mostrar ao dito. Os panos que ela endurecia com grude, moía carvão e vidro e malacacheta, polvilhava no grude. Mas dito queria tanto poder ver quando ela estava armando o presépio, forrando os tocos e caixotes com aqueles panos, fazia as serras, formava a gruta. Os panos pintados com anil e tinta amarela de pacari, misturados davam um verde bonito, produzido manchado com todos os matos no rebroto. E tinha umas bolas grandes, brilhantes, de muitas cores. E o arroz plantado numa lata e deixado nascer no escuro, para não ser verde e crescer todo amarelo descorado. Tinha a lagoa, de água num prato fundo com os patinhos e peixes, o urso branco, uma rã de todo tamanho, o cágado, a foquinha bicuda. Quase a maior parte daquelas coisas vovó Isidra possuía e carregava onde ia, desde os tempos de sua mocidade. Depois de pronto, era só pôr o menino Jesus na lapinha, na manjedoura, com a mãe e o pai dele, e o boizinho e o burro. E punha um abacaxi-maçã, que fazia o presépio todo cheirar bonito. Todos os anos, o presépio era a coisa mais enriquecida. Vinha gente estranha dos Gerais para ver, de muitos redores. Mas agora o dito não podia ir ajudar a arrumação. E então Miguelinho gostava de não ir também, ficar sentado no chão, perto da cama, mesmo quando o dito tinha sono. O dito agora queria dormir quase todo o tempo. A Chique e Tomezinho podiam espiar armar o presépio o prazo que quisessem, mas eram tão bobinhos que pegavam inveja de Miguelinho e o dito não estarem vendo também. E então vinham, ficavam da porta do quarto, os dois mais o Bustica, aquele filho pequeno do vaqueiro Saluz. Vocês não podem ver presépio. Vocês então vão pro inferno. Isso a Chica tinha ensinado o Tomezinho a dizer. E tinha ensinado o Bustica a fazer caretas. O dito não se importava, até achava engraçado. Mas então Miguelinho fez de conta que estava contando ao dito uma história do leão, do tatu e da foca. Aí Tomezinho, a Chica e aquele menino Bustica também vinham escutar. Se esqueciam do presépio. E o dito mesmo gostava, pedia. Conta mais. Conta mais. Miguelinho contava, sem carecer de esforço, histórias compridas que ninguém nunca tinha sabido. Não esbarrava de contar. Estava tão alegre e nervoso. Aquilo para ele era um entendimento maior. Se lembrava de seu Aristeu. Fazer histórias, tudo com um viver limpo, novo, de consolo. Mesmo ele sabia. Deus mesmo era quem estava mandando. Dito. Um dia eu vou tirar a história mais linda, mais minha de todas, que é com a Cuca Pingo de Ouro. O dito tinha alegrias nos olhos. Depois dormia, rindo simples. Parecia que tinha de dormir a vida inteira. A pinta amarela tirou os pintinhos, todos vivos, e no meio as 3 perdizinhas. A Rosa trouxe as 3 em cima de uma peneira para o dito conhecer. Mas o dito mandava Miguelinho ir espiar no quintal e depois dizer para ele como era que elas viviam de verdade. A dor de cabeça do dito tinha voltado forte, mas agora Luiz Altino tinha trazido as pastilhazinhas. Ele engolia com gole d'água. Melhorava. Dito, as 3 perdizinhas são diabinhas. A galinha pensa que elas são filhas dela, mas parece que elas sabem que não são. Todo o tempo se assanha de querer correr para o bamburral, fogem do meio dos pintinhos irmãos. Mas a galinha larga os pintos e sai atrás delas, chamando, cisca para elas comerem os bichinhos da terra. A febre era mais muita, testa do dito quente que pelava. Miguelinho, vou falar uma coisa para segredo. Nem para mim você pode tornar a falar. O dito sentava na cama, mas não podia ficar sentado com as pernas esticadas direito. As pernas só teimavam em ficar dobradas nos joelhos. Tudo endurecia no corpo dele. Miguelinho, espera. Eu tô com nucateza.
Não tenho cabeça para baixar. De estar pior, o Dito quase não se queixava. Miguelinho, vovó Isidra toda hora tá xingando mãe quando elas estão sem mais ninguém perto. Miguelinho não sabia. Miguelinho quase nunca sabia as coisas das pessoas grandes. Mas o Dito de repente pegava a fazer careta sem querer. Parecia que ia dar ataque. Miguelinho chamava a vovó Isidra. Não era nada. Era só a cara da doença na carinha dele. Depois a gente cavacava para tirar minhocas, dar para as perdizinhas. Mas o mico estrela pegou as 3. Matou. Foi uma pena, ele abriu as barriguinhas delas. Miguelinho não contou ao Dito por não entristecer. As perdizinhas estão assustadinhas. Estão crescendo por demais. Amanhã é dia de Natal, Dito. Escuta, Miguelinho. Uma coisa você me perdoa? Eu tive inveja de você. Porque o Papaco fala, Miguelinho, me dá um beijinho. E não aprendeu a falar meu nome. O Dito estava com jeito, as pernas duras, dobradas nos joelhos, a cabeça dura na nuca. Só para cima ele olhava. O pior era que o corte do pé ainda estava doente, mesmo pondo cataplasma, doía muito demorado. Mas o papagaio tinha de aprender a falar o nome do Dito. Rosa, Rosa, você ensina o Papaco a chamar alto o nome do Dito? Eu já pelejei, Miguelinho, porque o Dito mesmo me pediu. Mas ele não quer falar, não fala nenhum. Tem certos nomes assim, eles teimam de não entender. O Dito gostava de comer pipocas. A Rosa estava assando pipoca. Para elas estalarem bem graúdas, a Rosa batia na tampa da caçarola com uma colher de ferro e pedia a todos para gritarem bastante. E a Rosa mesmo gritava os nomes de toda pessoa que fosse linguaruda. Pipoca! Estrala na boca da Sinha Tonha do Tião! Estrala na boca de Dona Giruana! Da Rita Papucha! Miguelinho vinha trazer as pipocas saltantes, contava o que a Rosa tinha gritado. Prometia que o Papaco já estava começando a soletrar o nome do Dito. O Dito gemia de mais dor, com os olhos fechados. Espera um pouco, Miguelinho. Eu quero escutar o berro dessas vacas. Que estava berrando era a vaca cabrita, a vaca da bradiça, a vaca tucã, o berro comprido de chamar o bezerro. Miguelinho, eu sempre tinha vontade de ser um fazendeiro muito bom. Fazenda grande, tudo roça. Tudo pastos, cheios de gado. Mas você vai ser, Dito. Vai ter tudo. O Dito olhava triste, sem desprezo, do jeito que a gente olha triste num espelho. Mas depois, tudo quanto cansa. No fim, tudo cansa. Miguelinho discorreu que amanhã a vovó Isidra ia pôr o menino Jesus na manjedoura. Depois, cada dia ela punha os 3 reis mais adiantados um pouco, no caminho da Lapinha. Todo dia eles estavam um tanto mais perto. Um rei branco, outro rei branco, o rei preto. No dia de reis, eles todos chegavam. Mas depois, tudo cansa, Miguelinho. Tudo cansa. E o Dito dormia sem adormecer. Ficava dormindo mesmo gemendo. Então, de repente, o Dito estava pior. Foi aquela confusão de todos. Quem não rezava, chorava. Todo mundo queria ajudar. Luiz Altino tornou a selar cavalo. Ia tocar de galope para buscar seu Aristeu, seu Deográcias, trazer remédio de botica. Pai não ia trabalhar na roça, mas no meio dali resistia, com os olhos avermelhados. O Dito às vezes estava zarolho. Sentido gritava alto com a dor de cabeça. Sempre explicavam que a febre dele era mais forte. Depois ele falava coisas variando, vomitava. Não podia padecer luz nenhuma e ficava dormindo fundo. Só no meio do dormir dava um grito repetido, feio, sem acordo de si. Miguelinho desentendia de tudo, tonto. Ele chorou em todas as partes da casa. Veio seu Deográcias, avelhado e magro. Dizia que o Patori não era ruim assim como todos pensavam. Dizia que Deus, para punir o mundo, estava querendo acabar com todos os meninos. Veio seu Aristeu. Dessa vez não brincava nem ria. Abraçou muito Miguelinho e falou, apontando para o Dito.
Eu acho que ele é melhor do que nós. Nem as abelhinhas hoje não espanam as asas, tarefazinha. Mas tristeza verdadeira também nem não é prata, é ouro, Miguelinho. Se faz. Veio seu Brise do Boi, que era padrinho do Tomezinho. Um homem enorme com as botas sujas de barro seco. Ele chorava junto aos arrancos. Dizia que não podia ver ninguém sofrer. Veio a mãe do Grivo com o Grivo. Ela era quase velhinha. Beijou a mão do Dito. E de repente veio o vaqueiro Jé com a Maria Pretinha. Os dois, tão vergonhosos, só olhavam para o chão. Mas ninguém não ralhou. Até pai disse que, pelo que tinha havido, eles precisavam nenhum de ir-se embora. Ficavam aqui mesmo em casa, os dois trabalhando. E vovó Isidra disse que, quando viesse padre por perto, pelo direito se casavam. O vaqueiro Jé concordou, pegou na mão da Maria Pretinha, para chegarem na beira da cama do Dito. Ele cuidava muito da Maria Pretinha, com aqueles carinhos senhoroso. Então o povo todo acompanhou vovó Isidra em frente do oratório. Todos ajoelharam e rezavam chorado, pedindo a Deus a saúde que era do Dito. Só a mãe ficou ajoelhada na beira da cama, tomando conta do menino dela, dizia. A reza não esbarrava. Uma hora o Dito chamou o Miguelim. Queria ficar com o Miguelim sozinho. Quase que ele não podia mais falar. Miguelim, e você não contou a história da Cuca Pingo de Ouro? Mas eu não posso, Dito. Mesmo não posso. Eu gosto demais dela. Esses dias todos. Como é que eu podia inventar a história? Miguelim soluçava. Faz mal não, Miguelim. Mesmo ceguinha mesmo. Ela há de me reconhecer. No céu, Dito. No céu. E Miguelim desengolia da garganta um desespero. Chora não, Miguelim. De quem eu gosto mais, junto com mãe, é de você. E o Dito também não conseguia mais falar direito. Os dentes dele teimavam em ficar encostados. A boca mal abria. Mas mesmo assim ele forcejou e disse tudo. Miguelim, eu vou ensinar o que agora eu sei demais. É que a gente pode ficar sempre alegre, mesmo com toda coisa ruim que acontecendo. A gente deve poder ficar, então, mais alegre, por dentro. E o Dito quis rir para Miguelim. Mas Miguelim chorava aos gritos, sufocava. Os outros vieram, puxaram Miguelim de lá. Miguelim doidava de não chorar mais e de correr por um socorro. Correu para o oratório e teve medo dos que ainda estavam rezando. Correu para o pátio, chorando no meio dos cachorros. Mãe Tina caminhava ao redor da casa, resmungando coisas na linguagem. Ela também sentia pelo estado do Dito. Ele vai morrer, Mãe Tina. Ela pegou na mão dele, levou Miguelim. Ele mesmo queria andar mais depressa. Entraram numa crescente. Lá onde ela dormia estava escuro, mas nunca deixava de ter aquele foguinho de cinzas que ela soprava. Faz um feitiço para ele não morrer, Mãe Tina. Faz todos os feitiços depressa que você sabe. Mas aí, no voo do instante, ele sentiu uma coisinha caindo em seu coração. E adivinhou que era tarde, que nada mais adiantava. Escutou os que choravam e exclamavam lá dentro de casa. Correu outra vez, nem soluçava mais. Só sem querer dava aqueles suspiros fundos. Drelina branca como pedra de sal vinha saindo. Miguelim! O Ditinho morreu! Miguelim entrou empurrando os outros. O que feito uma loucura ele naquele momento sentiu. Parecia mais uma repentina esperança. O Dito morto era a mesma coisa que quando vivo. Miguelim pegou na mãozinha morta dele. Soluçava de engasgar. Sentia as lágrimas quentes, maiores do que os olhos. Vovó Isidro puxou, trouxe para fora do quarto. Miguelim sentou no chão, num canto. Chorava, não queria esbarrar de chorar, nem podia.
Dito! Dito! Então se levantou, veio de lá, mordia a boca de não chorar, para os outros o deixarem ficar no quarto. Estavam lavando o corpo do Dito na bacia grande. Mãe segurava com jeito o pezinho machucado doente, como caso pudesse doer ainda no Dito se o pé batesse na beira da bacia. O carinho da mão da mãe segurando aquele pezinho do Dito era a coisa mais forte neste mundo. Olha os cabelos bonitos dele. O narizinho. Mãe soluçava. Como o pobre do meu filhinho era bonito. Miguelinho não aguentava ficar ali. Foi para o quarto do Luiz Altino, deitou na cama, tapou os ouvidos com as mãos e apertou os olhos no travesseiro. Precisava de chorar toda a vida para não ficar sozinho. Quando entrou a noite, Miguelinho sabia não dormir. Passar as horas perto da mesa, onde o Dito era principezinho, calçado só com um pé de botina, coberto com lençol branco e flores. Mas o mais sério de todos ali, entre aquelas velas acesas que visitavam a casa. Mas chegou o tempo em que ele, Miguelinho, cochilou muito. Nem viu bem para onde o carregavam. Acordou na cama de mãe e pai. Com o escuro das estrelas nas veredas, a notícia tinha corrido. O mutum estava cheio de gente. Além de seu Aristeu, seu Brise do Boi e seu Deográcias, estavam lá o Iangã, seu Soande, o Frieza, um rapazinho lugolino, o seu Brás do Bião, os filhos dele Câncio e Emerêncio, os vaqueiros do Bião, Tomás, Cavalcante e José Lúcio, Dona Eugeniana, mulher de seu Brás do Bião, os enxadeiros que a meia trabalhavam para pai e que também eram criaturas de Deus com seus nomes que tinham. Um Cornélio, filho dele Acúrcio, Raimundo Bom, Nhocanhoto, José de Sá. Depois chegava-se a Iá, a gorda dona do atrás do alto, meia gira, que ela mesma só falava que andava sumida. Tô plos matos. E o tio Tônio engole, papudo. O vaqueiro Riduardo, vaqueiro próprio com os filhos, Riduardino e Justo, vaqueiros também. O velho Rocha Surubim, a mulher dele, Dona Lelena, e os filhos casados, que eram 3, 2 deles tinham trazido as mulheres, da vereda do Bugre. E ainda chegavam outros, até 2 homens sem conhecimento nenhum, homens de fora que andavam comprando bezerros. Muitas mulheres, uma meninada. Desdormido, entonteado, desinteirado de si, no costume que começava a ter, de sofrer, Miguelinho sempre ficava em todo caso triste e contente de que tanta gente ali estivesse, todos por causa do Dito, para honrar o Dito. E os homens iam carregar o Dito a pé, quase um dia inteiro de viagem. Iam ganhar dia, diziam, mó de enterrar no cemitériozinho de pedras, para diante da vereda do Trem-Tem.